Esse programa não trabalha com sólidos. Vamos fazer um exemplo aqui. Vou fazer uma extrusão simples. Vou selecionar uma face e vou deletar. Tudo que a gente faz aqui nesse programa fica oco. Ele só trabalha com superfícies. Isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. A vantagem é que você pode enxergar dentro de objetos, você pode fazer uma sala, por exemplo, até sem espessuras de parede. Só que existe uma desvantagem, que é o seguinte. Se eu desenhar aqui um outro objeto, eu promover aqui uma movimentação, que depois eu vou ensinar como se faz, esses objetos grudam. Se eu quiser selecionar um objeto aqui e tirar ele para cá, para outro lugar, não vai dar certo, porque ficou tudo grudado. Para resolver esse problema, tem uma maneira muito fácil. Você modela uma parte aí do seu projeto, ou um elemento, ou um conjunto de elementos, e cria um grupo. Então é só modelar, seleciona tudo que te interessa, fazendo a janela de seleção, ou então dando 3 cliques, botão direito do mouse, criar o grupo. Vou fazer a mesma coisa com esse, criar o grupo. O que acontece é que é como se tivesse um invólucro aqui nesse objeto. Se eu der um clique só, eu já seleciono ele por inteiro. Então agora eu posso tranquilamente fazer aqui a movimentação. Clico fora e posso selecionar o objeto e movimentar novamente, que eles não vão ficar grudados. De maneira semelhante ao grupo, a gente tem o componente. O componente funciona assim. Vou fazer aqui um outro objeto, apenas como exemplo. A gente seleciona ele inteiro, botão direito do mouse e criar componente. Tem que colocar um nome para esse componente aqui, que não pode ter outro nome repetido. Criar. Se eu saio copiando esse objeto, que eu também vou ensinar como é que se faz, posso ter várias cópias, poderiam ser pilares, por exemplo, ou as pernas de uma cadeira, de uma mesa, desde que todos tenham que ser iguais. O componente vai ajudar bastante. Por quê? Aparentemente ele é a mesma coisa que o grupo, mas na verdade ele tem uma propriedade a mais, que é o seguinte: como que eu entro e saio de um grupo ou de um componente? Você pega a ferramenta de seleção e dá 2 cliques dentro do objeto para entrar e um clique fora para sair. O mesmo acontece com o componente. Dou 2 cliques e se eu aplico uma modificação em um componente, os outros me acompanham. Eu posso aplicar a modificação em qualquer um deles, pode ser no original ou na cópia. Ele vai me acompanhar. O mesmo não acontece com um grupo. Acabei de copiar aqui uma peça feita com grupo, vou entrar nela e vou fazer uma modificação. Aí o objeto não está sendo modificado, né? No caso essa cópia aqui. Tem vantagens e desvantagens, você sempre vai avaliar qual é aí a melhor condição. Lembrando que, a partir do momento que você fez um grupo ou um componente, para modificá-lo você tem que entrar nele. Então, por exemplo, se eu pegar a ferramenta empurrar, puxar e clicar aqui, não vai adiantar nada. Então você tem que pegar a ferramenta de seleção, entrar no grupo e no componente, aí sim você consegue fazer a modificação que te interessa. Como eu posso movimentar objetos? Simples. Você seleciona o que te interessa, pega a ferramenta de movimentação que está aqui, e aí você pode clicar no chão e fazer a movimentação. Dica: para movimentar no plano XY, compensa clicar no chão e não no objeto. Por quê? Nós somos capazes de clicar no objeto para grudar um ponto com o outro ou empilhar um objeto no outro. Eu posso fazer uma movimentação com precisão também. Então, eu seleciono o objeto, pego a ferramenta de movimentação, que o atalho é a letra M, clico num ponto na tela, mostro para que lado eu quero ir e digito a medida que eu quero de afastamento. Por exemplo, 1 metro. Digito 1 e dou Enter. Então eu posso fazer movimentações com precisão, tendo a medida que me interessa. Posso fazer movimentações com precisão ligando pontos. Por exemplo, eu quero pegar essa caixa e colocar em cima dessa. Então aí tem uma estratégia interessante que é a seguinte. Seleciona o teu objeto, pega a ferramenta de movimentação
e você vai clicar com sabedoria. O que é clicar com sabedoria? Pensa assim, ó. Se eu quero que esse objeto fique exatamente em cima desse, concordam comigo que esse vértice vai ficar bem alinhadinho com esse aqui? Então faça isso. Clique com sabedoria nesse vértice e agora com sabedoria nesse aqui. Pronto. É muito mais fácil do que ficar clicando em outro lugar e depois no olhômetro tentar ficar ajustando as coisas. Esse programa não tem um botão de cópia. Você tem que utilizar a ferramenta de movimentação ou até de rotação. Como é que funciona? Você seleciona um objeto qualquer, pega a ferramenta de movimentação e aí você vai bater a tecla Ctrl no seu teclado uma vez. Você vai notar que fica um sinal positivo ao lado do seu cursor. Aí é só clicar, movimentar o mouse e clicar de novo para fazer a cópia. Eu poderia fazer uma cópia também com precisão, colocando medida e até fazendo aquele esquema que eu mostrei anteriormente, juntando os pontos. Agora, existe aqui uma facilidade em termos de cópia de objetos, quando você tem que fazer múltiplas cópias, sempre equidistantes. Por exemplo, faz de conta que eu preciso de 10 cópias desse objeto, nesse sentido aqui, sempre equidistantes. Você não precisa fazer uma por uma. Você faz assim. Pega a ferramenta de seleção, seleciona o que te interessa, pega a ferramenta de movimentação, bate o Ctrl uma vez, clica no ponto, movimenta o mouse mostrando o lado que você quer que ele vá, e aí você pode ou clicar no ponto agora, ou digitar uma medida e dar Enter. Eu vou fazer os dois casos. Eu vou clicar, fiz a primeira cópia. Logo na sequência, sem clicar em lugar nenhum, você vai digitar aí no seu teclado asterisco, que é o sinal de multiplicação, e a quantidade de vezes que você quer que ele copie. Por exemplo, 10. Digita 10 e dá Enter. Pronto, o programa vai copiar sempre de maneira equidistante. Qual que é a distância? Essa aqui, daqui até aqui. Que a gente fez sem precisão. Vamos fazer com precisão agora. Vou pegar, fazer uma cópia aqui. Pega a ferramenta de movimentação, bate o Ctrl uma vez, clica num ponto, movimenta o mouse e digita a medida. Eu vou digitar, por exemplo, 1 metro. Digito 1 e dou Enter. Pronto, fiz a primeira cópia. Não clique em lugar nenhum. Na sequência você digita asterisco e a quantidade de vezes que você quer. Por exemplo, 5. Dá Enter. O programa faz o mesmo esquema de múltiplas cópias equidistantes. Agora, tem um outro caso, que é o seguinte. Faz de conta aqui, que você tem uma distância máxima. Tá? Então eu sei que o meu último objeto tem que chegar mais ou menos por aqui. E eu quero 5, 6, 10 cópias, não importa, nesse meio. Então, ao invés de eu ficar fazendo a conta do quanto teria que ser o afastamento, o programa faz essa conta para mim. E funciona assim. Pega a ferramenta de seleção, clica no objeto, ferramenta de movimentação, bate o Ctrl uma vez, clica no seu objeto, movimenta o mouse, e aí você pode colocar a distância adequada. Tá? Aqui eu vou simplesmente clicar porque você já entendeu. Fiz a primeira cópia. Nesse momento, não clique em lugar nenhum. Agora você vai digitar no seu teclado a barra, que é a divisão. Dividido por, sei lá, vou colocar 7. Enter. Pronto. O programa já faz todo o cálculo e posiciona aí as peças de maneira equidistante. Isso significa copiar sequencialmente. Agora, eu também consigo fazer rotações aqui. Vou pegar um exemplo. Pega a ferramenta de seleção, seleciona o que te interessa e a ferramenta de rotação está aqui. O atalho dela é a letra Q. E aí vai ficar disponível na sua tela um transferidor. Esse transferidor, conforme você passa o mouse, eu não estou clicando em lugar nenhum, só estou passando o mouse, ele vai adquirir alguma inclinação. E aí você tem que saber exatamente o eixo de rotação que te interessa. Por exemplo, se eu quisesse pegar essa peça e rotacionar aqui para o lado direito, deixando ela de pé, vamos fazer de conta, né? Então eu tenho que chegar aqui, o transferidor tem que estar alinhado dessa maneira. Eu clico no eixo de rotação,
movimento o mouse, e aí eu vou ter que colocar um eixo, né? Então eu movimento para cá, clico mais uma vez, aí sim eu movimento o mouse. Lembrando que eu não estou segurando o botão. Aí você movimenta o mouse, você pode ir manualmente, como eu estou fazendo assim, ou você pode digitar o ângulo. Note que o ângulo vai aparecer aqui no cantinho direito da sua tela. Tá bom? Então, se eu quero colocar ele de pé, eu posso ir manualmente até a hora que aparece 90 graus ali embaixo. Ou, se eu quiser ter aí precisão e certeza absoluta do que eu estou fazendo, eu digito 90 e dou Enter. Tá bom? Eu também consigo, batendo Ctrl uma vez, fazer uma cópia. Agora, se eu quero fazer a rotação no X e no Y, por exemplo, eu preciso ter esse alinhamento aqui que eu estou mostrando agora. Tá? Então, eu chego aqui, por exemplo, seleciono minha peça. Pego a rotação. Venho aqui e ele tem que ficar azulzinho, né? Porque o eixo de rotação está na vertical. Clico, movimento o mouse e clico em algum outro lugar para fazer o eixo. E aí eu movimento o meu mouse e posso digitar o ângulo que eu quero. Você consegue fazer a rotação em qualquer um dos três planos, X e Y, Y e Z ou X e Z. Eu também consigo espelhar objetos. Então, deixa eu fazer aqui um exemplo. Eu vou fazer uma modificação aqui, para que não fique um objeto simétrico. Você vê que todos me acompanharam, né? Porque é um componente. Faz de conta que eu tenho esse objeto aqui e eu preciso espelhar. Veja que espelhar é diferente de rotacionar. Né? Poderia ser uma porta, por exemplo, que a gente tem que decidir se ela é de abertura direita ou esquerda, e vários outros exemplos por aí. Para eu fazer um espelhamento, eu tenho que fazer assim. Eu pego a ferramenta de seleção, seleciono o meu objeto, pego a ferramenta virar, que a ferramenta está aqui, e o programa vai me dar aqui os eixos de rotação, tá? Na verdade, espelhamento. Se eu quiser espelhar aqui no sentido vertical, eu tenho que clicar nesse plano aqui. Vou clicar. Pronto, fiz o espelhamento. Ah, não, eu quero que o espelhamento, como se eu estivesse girando ele no sentido vertical. Então eu tenho que pegar aqui esse plano médio, ele ao contrário. E assim vai. Se eu clicar aqui, eu vou girar ele nesse outro sentido, mas como a peça, nesse caso, é simétrica, não deu diferença alguma. E note que espelhar, rotacionar, tá, você não está mexendo com a forma do objeto. Tá? Você simplesmente está aplicando algumas modificações. A ferramenta escala também nos ajuda bastante. Então você seleciona aqui o teu objeto e escala está aqui. Quando a gente pega a ferramenta escala, ficam esses pontos de controle. Se você quiser aumentar o seu objeto, diminuir, fazer um escalonamento aqui, e você quer manter as proporções do X, Y e Z, você tem que sempre pegar esses cantinhos aqui, ó. Bom, qualquer um desses aqui. Então você clica, movimenta o mouse, e note que aqui embaixo, no canto direito da sua tela, vai ficar uma coisa que ele chama de escala, tá? Mas na verdade você tem que pensar em termos de proporção. Então, por exemplo, se você quer que ele fique com o dobro do tamanho dele, você digita 2 e dá Enter. Né? Você estaria duplicando ele em 100%. Não, eu quero que ele tenha metade do tamanho. Então você vai digitar 0,5, porque equivale a 50%. E assim por diante. Conforme você clica no movimento mouse ou insere aí um número, que seria a razão dessa proporção, você vai manter aí a proporcionalidade entre x, y e z, como eu estou fazendo agora. Então poderia também ser esse aqui, poderia ser esse aqui, ou esse aqui, e os dessa base aqui também. Agora, o que interessa você saber é que você pode também distorcer o teu objeto, pegando, por exemplo, alguns desses pontos de controle aqui que estão no meio do teu objeto. Se eu pegar aqui, eu vou distorcer ele na vertical, então deixo ele mais comprido ou mais baixo. Se eu pegar aqui, acontece a mesma coisa, né, deixando ele mais largo, e aqui também mexendo talvez aí com a espessura dele, enfim, depende de como você considera o seu objeto. Aí.